Natália tinha 45 anos e vivia numa pacata vila portuguesa chamada Vila Verde do Douro, onde as ruas exalavam o aroma doce das amendoeiras em flor durante a primavera, e ao cair da noite, o latido distante dos cães no quintal vizinho era a trilha sonora habitual. A sua vida corria tranquila, sem tempestades nem grandes emoções. Trabalhava na biblioteca do centro, cuidava da casa e partilhava conversas animadas com as vizinhas ao portão. Tudo parecia comum, como na vida de muita gente. Nunca se considerará uma mulher aborrecida, mas, nos últimos anos, sentia que aquela centelha interior, que a fazia brilhar desde dentro, se tinha perdido. Não era casada, mas vivia muitos anos com Vital, um professor de trabalho manual, com as mãos sempre manchadas de tinta e pequenas cicatrizes nos dedos. Ele era calmo, equilibrado, com aquela voz suave capaz de acalmar até a mais feroz tempestade. Eram como um par de luvas antigas, confortáveis, mas sem provocar nenhum arrepio especial. Contudo, ultimamente, Natália notava o olhar do Vital sobre si. Não aquele olhar superficial de quem vê o vizinho, mas um olhar provocador, uma insinuante promessa silenciosa. Numa noite de maio, quando o ar perfumava a lenha que ardia na lareira e o cheiro do pão torrado invadia o pátio, sentaram-se ao redor de uma velha mesa de madeira no quintal. Vital serviu um copo de aguardente caseira, acompanharam com picles, e de repente, ele disse: Natália, alguma vez pensaste em experimentar algo diferente? Ela regalou os olhos, ajeitou o roupão, sentindo-se, de repente, mais exposta do que gostaria. Diferente? Perguntou, desconfiada, quase querendo rir ou fugir. Já pensaste em adicionarmos alguém mais às nossas vidas? Não só para fazer companhia, mas para uma aventura. Natália quase engasgou. Até a gerânio na janela pareceu congelar, surpresa. Vital dizia aquilo como se fosse buscar pão à mercearia da esquina. Ela não sabia se ria ou se levantava e saía. Ele reparou na sua reação e soltou uma risadinha. Não te assustes, é só uma ideia. Por exemplo, o Valério, conheces, não é? Claro que conhecia. Valério morava no andar de cima, era um homem solteiro, atlético, ex-militar, sempre com t-shirts estampadas com palavras como Esparta, e a barba sempre feita com precisão militar. Valério era simpático, ajudava-a frequentemente com as compras e até tinha arranjado a torneira da cozinha uma vez. Nunca lhe tinha passado pela cabeça vê-lo de outra forma, até aquela noite. Passados 2 dias, Vital sugeriu casualmente fazer um churrasco e convidar Valério. Natália sentia um formigueiro interno, um misto de excitação e nervosismo. Preparou as saladas vestindo um vestido azul justo, com decote que deixava à mostra a clavícula. Por baixo, uma lingerie branca, antiga mas cuidada, para se sentir mulher, mesmo que fosse uma tolice. No quintal, o habitual, o cheiro do carvão, carne a estalar na grelha, copos a tilintar, picles a acompanhar. Mas o ambiente estava carregado de tensão. Valério demorava a desviar o olhar dela, enquanto Vital não sentia ciúmes. Parecia, antes, empurrá-la para o desconhecido. Quando a noite caiu, sentaram-se na sala com pouca luz. Valério ofereceu-lhe um copo de vinho e disse: Natália, este vestido assenta-te que nem uma luva. Tu brilhas. Naquele momento, algo dentro dela partiu-se, e ao mesmo tempo, encaixou-se. Nada aconteceu naquela noite, apenas olhares, toques quase imperceptíveis e a certeza de que o jogo tinha começado. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se viva, mulher, e percebeu que algo novo estava a nascer. No dia seguinte, acordou cedo, apesar de poder dormir até às 9, como aos fins de semana. O sol entrava pelas cortinas rendadas, criando desenhos na parede. Deitada na cama, vestia uma camisola antiga, com alças desgastadas, e revivia a noite anterior, uma e outra vez. Vital estava calmo, como sempre, e Valério permanecia na sua mente, os seus olhos a queimar-lhe a pele. O ar entre eles parecia uma corda esticada, pronta a romper. Na cozinha, Vital preparava o pequeno almoço, vestido com os calções de ganga e a t-shirt do clube de futebol local, cantarolando uma música antiga. Parecia o mesmo homem, mas na noite anterior tinha-lhe proposto uma aventura a 3. Vamos ao mercado? Perguntou, quando Natália apareceu no vão da porta. Podemos comprar algo para o jantar. Ela concordou, mas sentia-se inquieta. No mercado, entre bancas coloridas e aromas intensos, escolheu pimentos maduros, tomates secos e uma garrafa de vinho tinto da região do Douro, comprado uma senhora com avental azul. Mas a verdadeira surpresa aconteceu à noite. Quando saiu do banho, no quarto estava um vestido novo, bordô, macio, com as costas quase nuas e um laço no pescoço. Natália nunca tinha pedido nada assim a Vital, mas ele apenas encolheu os ombros. Comprei para que te sintas como antes. Calçou umas sandálias de tiras finas, deixou o cabelo solto ainda úmido e acrescentou um pouco de batom vermelho para a coragem. Quando tocaram a porta, as mãos dela tremiam.
Era Valério, vestido com uma camisa de mangas curtas, abotoada até o colarinho, trazendo 2 garrafas de cerveja e um bolo de chocolate. O bolo parecia um gesto íntimo, como se quisesse adoçar algo que ainda não tinha acontecido. Jantaram os 3. Salada leve, carne, ervas frescas, vinho e cerveja, risos e histórias da vila. Mas a atmosfera já não era só amizade, era uma antecipação. Natália, disse Valério de repente. Sempre quis dizer-te que és uma mulher muito bonita, mas hoje pareces outra. Ela baixou o olhar, sentindo as faces arderem. Vital serviu mais vinho e colocou um disco antigo. O ritmo era um jazz triste, quase um sussurro de melancolia. Vamos dançar? Propôs Vital, estendendo a mão. Ela levantou-se. A mão dele era firme, mas delicada. Ele apertou-a contra si, sentia o seu hálito quente no pescoço. Então fez um gesto para Valério, que sorriu. Eu também sei dançar. E assim ficaram os 3 naquele estranho bailado. Um atrás, outro à frente, movimentos cuidadosos, respeitosos, mas carregados de tensão. Uma mola pronta a disparar. Valério passou a mão pela cintura dela. Vital inclinou-se e sussurrou. Estás pronta, Natália? Ela fechou os olhos. Nada aconteceu naquela noite. Só o toque, o dança, as palavras e um olhar que ficaria gravado para sempre na sua memória. Mas dentro dela, tudo mudará. Uma porta que estava trancada há muito tempo tinha se aberto. Acordou no dia seguinte sentindo-se à beira de um precipício. No trabalho, era difícil concentrar-se. Os fragmentos daquela noite rodopiavam na sua mente. Vital comportava-se como sempre, mas olhava para ela com um sorriso quase orgulhoso. Valério já não era só o vizinho. Cada olhar, cada bom dia tinha outro significado. Ele começou a passar mais vezes em sua casa, para pedir um pouco de endro, uma ferramenta emprestada, ou simplesmente para conversar. Ela e Vital fingiam que nada tinha mudado, mas o invisível entre eles tinha se transformado. Numa noite, Vital trouxe para casa um embrulho embrulhado em papel castanho, como nos velhos mercados da aldeia. Experimenta isto, disse, com um sorriso enigmático. Dentro havia um conjunto de malha macia, um body cor de cappuccino e um hobby de seda cor de pó de rosa, com umas meias elegantes de renda no topo. Natália sabia que não era casual, que Vital tinha comprado aquele conjunto para provocar, para despertar. Valério voltaria a jantar naquela noite. Ela aceitou o convite, sem saber se era uma chamada ou um desafio, mas com o coração a arder. Tomou banho, vestiu o conjunto, olhou-se no espelho. A mulher que via era diferente, não a antiga Natália, mas uma nova, que saía da penumbra. O hobby caía suavemente dos ombros, revelando a forma do corpo que ela tinha esquecido. O body moldava as curvas com elegância e sedução contida. Quando Valério entrou, ficou imóvel na porta. Os seus olhos denunciavam tudo. Ele sabia o que queria. Sentaram-se como sempre, mas o silêncio era pesado. Vital quebrou. Quer dançar com ela? Valério assentiu. Ela levantou-se e estendeu-lhe a mão, sentindo-a quente, segura, mas gentil. Ele puxou-a para perto, sentiu o peito dele a subir e descer acelerado. A música tocava ao fundo, mas ninguém a ouvia, só o som da respiração. Valéria inclinou-se e sussurrou. Cheiras a primavera, doce e selvagem. Ela baixou os olhos, mas não se afastou. Pelo contrário, as mãos dela foram para os ombros dele. Nesse momento, sentiu Vital ao seu lado, não como espectador, mas como parte do momento. Ele colocou as mãos nela, como se a apoiasse nessa nova descoberta. Não disseram nada, apenas tocavam-se ligeiramente, explorando a pele e o ar ao redor. Quando se sentou no sofá, Valério levantou-se e Vital, de repente, segurou-lhe a perna no colo, tirando-lhe a sandália com dedos que deslizaram pela pele macia, subindo pela parte interior da coxa, ao nível da renda da meia. Era um fetiche que ela nem sabia que tinha, mas ele conhecia bem a sua reação. Ela não conseguiu esconder o arrepio. Valério sentou-se ao lado dela, a mão pousou no seu joelho, e ela não recuou. A luz suave, a penumbra, o ambiente esticado como uma corda, mas naquela noite voltaram a parar, como se provocassem, testassem limites. Natália percebeu que não era só um jogo, era verdade que vinha à tona depois de anos de silêncio. No fim de semana seguinte, Vital sugeriu uma escapadela ao campo. Frequentavam uma pequena casa de verão na região do Minho, perto do Rio Lima, onde não havia rede nem eletricidade, apenas o silêncio e o espaço para se encontrarem. Levamos o Valério? Perguntou Vital sem olhar, guardando mantimentos numa mochila. Ela encolheu os ombros, mas sentiu um nó no estômago. A estrada empoeirada, o bosque a começar mais cedo do que esperavam, Valério sentado atrás, a colher ramalhetes de alho porró selvagem e a comer pepinos do saco. Tudo parecia leve, como se não levassem um segredo pesado, mas sim uma ligação natural e perfeita. Chegados ao destino, Vital acendeu a fogueira, enquanto ela e Valério ficaram na varanda. Ela vestia um vestido leve de tecido fino, com alças que caíam a cada movimento, sem roupa interior por baixo.
Na natureza, gostava daquela liberdade, do contato direto com o mundo. Cabelo trançado, os lábios com um brilho de framboesa, Valério observava a dança do tecido ao vento, quase tocando a pele dela, sem dizer palavra. Quando o sol começou a esconder-se por detrás dos... O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas rendadas da pequena sala da casa em Vila Verde do Douro, pintando o chão com manchas douradas que dançavam ao ritmo da brisa suave. Natália sentou-se na velha poltrona de madeira, o vestido bordô que usava envolver-lhe o corpo com uma elegância discreta, quase provocante, sem nunca ultrapassar o limite do que se podia chamar de ousadia subtil. As sandálias de tiras finas que acariciavam os seus pés delicados denunciavam a sua feminilidade contida, ao mesmo tempo que o leve deslizar dos seus cabelos escuros sobre os ombros nos sugeria uma vulnerabilidade sedutora. No pescoço, um colar com um pequeno pendente de ametista cintilava, refletindo a luz como um segredo guardado. Aquela fotografia no envelope repousava sobre a mesa de centro, ao lado de uma chávena de chá ainda fumegante, um lembrete silencioso de que a vida de Natália tinha mudado para sempre naquela noite em que o jogo, ou talvez a dança, começara. Um toque na porta interrompeu o seu devaneio. Era Valério, que entrou com o sorriso habitual, mas desta vez havia uma intensidade no seu olhar que fazia o coração de Natália acelerar. Trouxe algo para ti, disse ele, estendendo-lhe um pequeno pacote embrulhado em papel castanho. Pensei que gostarias. Ela desembrulhou com cuidado, revelando um livro antigo, as capas gastas mas com um título gravado a ouro, Os Segredos do Douro. Um guia repleto de histórias, lendas e mapas da região, um convite para explorarem juntos os mistérios que a vila guardava. Sabes que a vida aqui é cheia de histórias escondidas, murmurou Valério, aproximando-se. Talvez seja a hora de escrevermos a nossa. Natália sorriu, sentindo o calor da sua presença envolver-lhe o corpo. A promessa de aventuras e descobertas deixava-a com uma mistura de receio e excitação, como se cada página daquele livro fosse uma porta para um mundo novo e proibido. Mais tarde, quando o crepúsculo tingiu o céu de púrpura e laranja, Vital chegou, trazendo na mão um ramo de flores silvestres colhidas no bosque próximo. Os seus olhos cruzaram-se com os de Natália e Valério, e naquele instante, uma corrente invisível de cumplicidade e desejo pareceu ligá-los numa teia delicada e perigosa. Vamos jantar? Perguntou Vital, a voz suave, mas carregada de significado. À mesa, entre pratos simples mas saborosos, o silêncio era preenchido por olhares furtivos e sorrisos contidos. Natália sentia-se como uma atriz num palco, onde cada gesto e palavra tinha um duplo sentido, onde o jogo da sedução se desenrolava entre as sombras das velas. Depois da refeição, na penumbra da sala, as mãos de Vital e Valério encontraram as suas, apertando-as com ternura e firmeza. A dança que tinham começado naquela noite parecia querer ganhar vida própria, um ritmo próprio que os levava para além dos limites do que conheciam. Mas nem tudo era apenas desejo e descoberta. Havia segredos mais profundos, sombras que espreitavam nas esquinas da vila e nos seus próprios corações. O envelope anônimo, a fotografia, o bilhete, tudo apontava para algo maior, uma trama que os envolvia e que ia muito além do simples jogo de paixões. Na manhã seguinte, Natália acordou com uma sensação estranha, como se alguém a estivesse a observar. Pela janela, o sol iluminava os vinhedos do Douro, mas entre as folhas, algo parecia diferente. Um vulto fugaz, uma sombra que desaparecia antes que pudesse ser identificada. Com o coração acelerado, ela decidiu que era hora de enfrentar não só os seus desejos, mas também os mistérios que a rodeavam. Afinal, como dizia o bilhete, a vida sorria aos corajosos. E Natália estava pronta para o que viesse a seguir. A névoa matinal envolvia a vila de Vila Verde do Douro como um véu delicado, escondendo e revelando ao mesmo tempo os contornos das casas caiadas e das vinhas que serpentavam pelas encostas. Natália levantou-se com o coração ainda acelerado pela sensação inquietante da noite anterior. A sombra que vira pela janela perseguia-lhe os pensamentos, misturando-se com a excitação e o medo que a nova dinâmica entre ela, Vital e Valério despertava. Vestia um vestido de linho branco, simples mas que delineava suas formas com uma graça natural. Os pés calçaram umas sandálias de couro gastas, perfeitas para caminhar pelas ruelas de pedra da vila, onde o cheiro à terra molhada se misturava com o aroma doce das flores silvestres. Saiu para a rua, decidida a descobrir o que se escondia por detrás daquela sombra misteriosa. O mercado local fervilhava de vida, as bancas abundavam em cores e cheiros, com frutas frescas, queijos artesanais e o inevitável aroma do pão acabado de sair do forno das padarias da aldeia. Enquanto caminhava entre a multidão, sentiu olhares diferentes, alguns curiosos, outros carregados de uma tensão que não conseguia decifrar. Foi então que, numa esquina perto da fonte antiga, ouviu uma voz sussurrar o seu nome. Natália virou-se rapidamente e encontrou-se frente a frente com uma mulher de cabelos ruivos e olhos verdes reluzentes, vestida com um casaco de lã castanha que contrastava com a luz suave da manhã. Quem é? Perguntou Natália, surpresa e cautelosa. Chamo-me Inês, respondeu a mulher com um sorriso enigmático. Conheço-te melhor do que imaginas.
E sei o que está a acontecer entre ti, Vital e Valério. Natália sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Como podia esta desconhecida saber tanto? O que queria dela? Não te assustes, continuou Inês, olhando-a nos olhos. A vida aqui não é tão simples quanto parece. Há segredos que a vila guarda gerações, segredos que podem mudar tudo para ti. Antes que Natália pudesse responder, a campainha da igreja soou, anunciando o meio-dia. Inês deu um passo atrás, deixando um cartão com um símbolo antigo gravado em relevo. Se quiseres saber mais, procura-me na taberna O Retiro do Vinho esta noite. Mas pensa bem antes de decidir. Sem esperar resposta, Inês desapareceu entre a multidão, deixando Natália com o coração a palpitar e a cabeça cheia de dúvidas. Ao regressar à casa, encontrou Vital no jardim, a cuidar das suas plantas com a habitual calma. Ele sorriu quando a viu entrar, mas o olhar dele também carregava um mistério que a fazia sentir-se ao mesmo tempo segura e inquieta. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, entregando-lhe uma taça de vinho tinto da última colheita. Natália hesitou, mas decidiu partilhar o encontro. Vital ouviu atentamente, depois suspirou. A vila tem os seus fantasmas, Natália. Alguns são reais, outros são apenas histórias para manter as pessoas na linha. Mas talvez, desta vez, tenhamos mexido onde não devíamos. Mais tarde, quando a noite caiu e o céu estrelado cobria o Douro como um manto de veludo, Natália dirigiu-se à taberna O Retiro do Vinho. A madeira antiga rangeu sob seus passos, e o cheiro a vinho envelhecido e a fumo de lareira envolveu-a como um abraço. Inês estava lá, sentada num canto escuro, rodeada por garrafas vazias e copos meio cheios. O olhar dela era intenso, quase hipnótico. Senta-te, disse, fazendo um gesto com a mão. Natália obedeceu, sentindo o peso da atmosfera carregada de segredos. O que queres de mim? Perguntou, com a voz firme. Inês sorriu, mostrando uma ruga que parecia esconder histórias de séculos. Quero oferecer-te uma escolha. A vida que levas com Vital e Valério é apenas o começo. Há forças na vila, na terra, que influenciam as pessoas e os seus destinos. Se estiveres disposta a arriscar, posso mostrar-te o caminho para um poder que poucos conhecem. Natália sentiu o sangue ferver-lhe nas veias. Entre o medo e a curiosidade, sabia que estava prestes a entrar numa aventura que ultrapassava o simples jogo de desejos e segredos partilhados. Estou pronta, disse, com um olhar decidido. Inês levantou-se, pegou numa vela acesa da mesa e conduziu-a até uma porta secreta escondida atrás de uma tapeçaria antiga. Bem-vindo ao verdadeiro coração da vila, murmurou. Antes de desaparecer na escuridão. Natália respirou fundo e seguiu atrás, sabendo que dali em diante nada seria como antes. O mistério estava apenas a começar. A penumbra da passagem secreta envolvia Natália num abraço frio e misterioso, enquanto ela seguia Inês por entre corredores estreitos e paredes de pedra antigas, onde o eco dos seus passos parecia despertar segredos adormecidos há séculos. O aroma musgo e a cera queimada misturava-se com leve perfume a ervas silvestres, criando uma atmosfera quase hipnótica, como se o próprio tempo tivesse desacelerado naquele lugar escondido sob Vila Verde do Douro. A câmara onde chegaram estava iluminada por velas dispostas em círculos precisos sobre o chão de pedra, refletindo sombras dançantes nas paredes decoradas com símbolos ancestrais e mapas antigos da região do Douro. No centro, um altar simples, coberto por um pano de linho cinzento, sobre o qual repousava um antigo livro encadernado em couro, com inscrições em latim. Inês virou-se para Natália, o olhar intenso e cheio de conhecimento. Este é o verdadeiro segredo que poucos conhecem, começou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Vila Verde do Douro é mais do que uma vila pacata. É um ponto de encontro entre o mundo visível e o invisível, um lugar onde as energias da terra se entrelaçam com as vidas dos que aqui vivem. Natália sentiu uma mistura de incredulidade e fascínio. Apesar de tudo o que tinha vivido, aquilo ultrapassava qualquer expectativa. E o que esperas de mim? Perguntou, tentando controlar a voz que tremia ligeiramente. Quero que te tornes guardiã deste segredo, respondeu Inês, enquanto abria o livro e mostrava páginas preenchidas com símbolos estranhos e desenhos de plantas e pedras com propriedades mágicas. Não é uma tarefa fácil, nem segura. Mas é o teu destino, quer queiras ou não. Uma corrente elétrica percorreu o corpo de Natália. O desejo de viver aquela aventura misturava-se com o receio do desconhecido. Inês aproximou-se, tocou-lhe no ombro com uma mão firme e disse, claro, não está sozinha. Vital e Valério estarão ao teu lado, cada um com seu papel. O que começou como um jogo de desejos é agora uma aliança mais profunda, entrelaçada pelo destino. Natália fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela responsabilidade assentar sobre si. Quando os abriu, viu Inês a sorrir, como quem partilha um segredo que mudará para sempre a sua vida. Amanhã começa o verdadeiro teste, anunciou Inês, enquanto se dirigia para a saída da câmara. Descansa esta noite, porque o que virá vai desafiar tudo que acreditas. Sozinha na câmara silenciosa, Natália sentiu o coração bater mais forte.
Vestida com seu vestido bordô, os dedos acariciando o colar de ametista, compreendeu que a sua vida em Vila Verde do Douro já não podia ser igual. O jogo de paixões, os olhares furtivos, a dança entre Vital e Valério, tudo isso era apenas a preparação para algo muito maior. Ao sair para a rua, o ar fresco da madrugada envolveu o ar, e o silêncio da vila parecia carregado de promessas e mistérios. A rosada brilhava nas folhas das uvas, e as sombras das montanhas recortavam-se no horizonte. Natália decidiu voltar para casa, onde encontrou Vital já acordado, sentado na cozinha, a preparar café numa cafeteira de ferro. O olhar dele era calmo, mas havia um brilho novo, intenso. Estás pronta? Perguntou ele, estendendo-lhe uma chávena quente. Ela sorriu, sentindo uma força interna crescer dentro de si. Mais do que nunca. Naquela manhã, o trio sentia-se unido não apenas pelo desejo, mas por um propósito comum que os transcenderia. A vila de Vila Verde do Douro guardava segredos ancestrais e Natália estava prestes a ser protagonista de uma história que misturava paixão, mistério e magia. Mas nas sombras, entre as vinhas e as pedras antigas, algo observava. Um par de olhos escuros e atentos, de onde brotava uma intenção silenciosa, pronta para desafiar o destino daqueles que ousavam brincar com o fogo do desconhecido. O verdadeiro jogo estava apenas a começar. A luz tênue do amanhecer invadia a cozinha rústica da casa em Vila Verde do Douro, onde Natália, Vital e Valério partilhavam um momento de silêncio carregado de significado. O aroma forte do café acabará de ser servido, e o tilintar discreto das chávenas parecia compor uma melodia só deles, antes do mundo lá fora despertar por completo. Natália vestia um vestido leve cor de pêssego, de tecido esvoaçante que, com cada movimento, delineava suas curvas com uma sensualidade natural, enquanto as sandálias de tiras finas a mantinham ancorada na solidez do chão de pedra. Vital, com a sua habitual calma, trazia uma camisa de linho azul clara, ligeiramente amarrotada, e calças de algodão bege. Os seus olhos, normalmente tão serenos, brilhavam agora com uma intensidade que revelava a consciência do desafio iminente. Valério, por sua vez, trajava uma camisa branca simples, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, mostrando os braços tonificados, e calças de ganga gastas, o rosto levemente barbeado, com um sorriso que misturava determinação e apreensão. Hoje começa uma nova etapa, disse Vital, a voz firme mas suave. Vamos enfrentar o que está oculto, não só em Vila Verde do Douro, mas dentro de nós. Natália sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e excitação a percorrer-lhe as veias. O peso do segredo que Inês lhe confiara parecia agora transformar-se em força, um convite para se libertar das amarras do passado e abraçar o desconhecido. Após o pequeno almoço, dirigiram-se ao bosque que circundava a vila, onde a natureza parecia sussurrar histórias antigas entre as folhas. O chão estava coberto por uma manta de folhas outonais, e o ar fresco trazia o cheiro intenso da terra molhada e do musgo. Natália usava um casaco de lã castanha, aberto, deixando entrever o vestido delicado, e o cabelo solto, com suaves ondas que dançavam ao sabor do vento. Inês aguardava-os junto a uma clareira, onde um círculo de pedras marcava o centro de um espaço sagrado. O seu olhar penetrante transmitia confiança e mistério. Este é o coração do segredo, explicou, gesticulando para o círculo. Aqui, as energias da terra são mais fortes. Hoje, vocês vão fazer o juramento de guardiões, um pacto que vai unir os vossos destinos para sempre. Vital e Valério trocaram um olhar cúmplice, enquanto Natália sentia o peso da responsabilidade a crescer. No entanto, havia também uma sensação de unidade, uma força que os ligava e os preparava para o que viria a seguir. Inês puxou de uma pequena caixa de madeira 2 anéis de prata, gravados com símbolos antigos, e um colar com uma pedra brilhante de tonalidade púrpura, uma ametista, semelhante ao pendente que Natália trazia ao pescoço. Estes são símbolos do vosso compromisso, disse. Usai-nos com orgulho e cuidado. Com reverência, cada um colocou o seu anel e Natália recebeu o colar, sentindo um calor quase elétrico a irradiar da pedra. O som distante de um corvo quebrou o silêncio, como um aviso. A partir deste momento, continuou Inês, as vossas vidas estarão entrelaçadas, não só pelo desejo e amizade, mas por um poder ancestral que poucos compreendem. Natália sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas também uma coragem inesperada. Estava pronta para abraçar aquele novo capítulo, mesmo que soubesse que o caminho seria repleto de desafios. No regresso à vila, o trio caminhava lado a lado, a conversa leve mascarando a tensão que sentiam por dentro. Passaram pela praça principal, onde agentes locais cumprimentavam-nos com sorrisos e olhares de curiosidade, talvez já conscientes de que algo mudará naquela casa. Ao chegarem, uma figura encapuzada observava-os das sombras de uma viela estreita. O reflexo fugaz de um olhar frio e calculista fez Natália parar por um instante, um aviso silencioso de que nem todos em Vila Verde do Douro aceitariam despertar daquele segredo. Mais tarde, na casa, enquanto o crepúsculo tingia o céu de tons púrpura e dourado, Natália olhou-se ao espelho do quarto.
O vestido pêssego parecia agora um símbolo da sua transformação, delicado, mas forte, sensual, mas cheio de mistério. Calçou as sandálias com tiras finas, de salto médio, que realçavam a elegância dos seus pés. Quando Vital entrou, usando uma camisa branca e calças de linho, aproximou-se devagar, o olhar cheio de ternura e desejo contido. Valério seguiu-o, com uma camisa azul escura e calças de ganga, o sorriso ligeiramente provocador. Num gesto silencioso, os três uniram as mãos, uma promessa muda de que, juntos, enfrentariam não só os segredos da vila, mas também os desejos e medos que os consumiam. Mas do lado de fora, nas sombras da noite que se adensava, uma ameaça velada observava, traçando planos para desestabilizar a frágil aliança que começava a florescer. O jogo do destino estava longe de terminar, e as peças começavam a mover-se num tabuleiro onde cada passo podia ser fatal. A noite prometia ser longa, e o verdadeiro teste da coragem, da paixão e do mistério estava prestes a começar.